pensei que a gente devia falar sobre um tema que para mim é um tema central, que é o tema da unidade de equipe, perfeito? Então acontece que em 1914, que era o período ali foi o final do período das grandes expedições marítimas. As expedições marítimas elas começam no século XV, né? E que acaba tendo, né? Primeiro eles cruzam a África, depois, né? A expedição descobre aqui as Américas, perfeito? Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500. Então, o período das grandes expedições, ele dura, das expedições marítimas, Mar Atlântico, nossa faculdade, né? Então, o período das expedições marítimas, eles se iniciam ali no século XIV para o século XV, designadamente no final, perdão, do século XV para o século XVI, e só termina em 1914. Havia uma última expedição a ser realizada. Os seres humanos eles tinham essa ideia na cabeça, então um comandante chamado Shackleton se encarrega de fazer a última grande expedição marítima, que consistia em, ele sai do Reino Unido, vai até a Argentina, chega lá na beirinha da Argentina e o seu barco iria para a Antártida. Então eu selecionei aqui, peguei o globo terrestre no Google Earth. Então imagina só, o cara sai lá do Reino Unido, perfeito? Ele é um irlandês, na verdade, ok? Irlanda está aqui. Ele pega o seu barquinho, sai lá de cima, vai, né, encostando aqui na Guiana, desce e chega até a Argentina. O barco dele teria que sair da Argentina, ok? Um barco chamado Endurance. Ele ia aportar aqui na Antártida, ok? 28 homens eram para desembarcar na Antártida e eles, qual que era a ideia da expedição? Eles iam cruzar a pé a Antártida, passando pelo Polo Sul extremo, pelo Sul Magnético, iam cruzar chegando do outro lado. Então, do outro lado, tudo cronometrado, imagina, sem celular, sem, sei lá, comunicação, nada, digo, era 1914, pô. Um outro barco saiu da Nova Zelândia e os estava esperando aqui desse lado, com mantimentos, suprimentos para recebê-los, perfeito? Então, nisso consistia a última grande expedição marítima. Então, volta para a imagem. Pela imagem, a gente vê que alguma coisa parece que não deu certo, né? Quer dizer, o barco deles emperra, empaca, numa grande geleira. Então, a ideia era que era um barco, o Endurance era um barco de madeira, perfeito? Com um casco reforçado, com aquele quebra-gelo na frente, de ferro, de aço, que ia cruzando, né, as geleiras, até que em um certo momento, por uma mudança climática, um bloco de gelo gigantesco, o tamanho de um bairro inteiro, o pressiona por um lado, depois o outro pressiona por outro, ele fica estacado ali dentro, né, fica paralisado. O que acontece é que eles vão tentando se safar dessa história, em algum momento o comandante fala, o barco vai afundar, e manda toda a equipe sair, abandonar o barco, perfeito? Com os mantimentos que sobraram, e realmente horas depois o barco vai a pique, vai a fundo. Detalhe é que recentemente, no ano retrasado, uma expedição, uma sonda foi lançada nessa mesma posição e encontraram a 3.000 metros de profundidade o Endurance. Então tá a 3 metros de profundidade esse barco de madeira conservado lá embaixo, né? Então é uma visão assim escandalosa, espantosa. O fato é que esse comandante, o Shackleton, desembarca os sujeitos e fala, bem, agora a gente precisa simplesmente sobreviver. Então você imagina, estão no extremo sul, sem comunicação, 28 pessoas, num dos ambientes mais inóspitos do planeta Terra, e o comandante precisa mantê-los vivos e precisa conseguir arranjar uma forma de resgatá-los, né, deles serem resgatados. Alguns meses se passam, ele vê que ninguém vai atrás deles, né, digo, não tem resgate vindo, não tem resgate próximo. Ele pega um barco de salvamento pequeno, 6 metros de distância, o barco de salvamento, coloca 6 sujeitos ali dentro e vai remando de volta para cima, perfeito? Esse barco chega num certo momento, o barco naufraga também na costa de uma ilha, que ele não sabe se é exatamente a ilha que ele precisava chegar. Ele anda mais 36 quilômetros, 36 horas na neve nessa ilha e acha um posto baleeiro lá. Então estava habitada a tal da ilha e consegue resgate. Acaba que uma embarcação do Chile é enviada para que eles possam efetuar o resgate dos sujeitos que estavam lá. O fato é o seguinte, isso é escandaloso. Os 28 caras que desembarcaram em 1914, 2 anos depois foram resgatados todos com vida. Né? Nenhum morreu. É uma coisa espantosa, né? Então ficou conhecida. Vamos lá, o Shackleton não conseguiu fazer a missão dele, ele não cruza o sul, né? O extremo sul da Terra, ele não consegue, mas essa história virou filme, virou livro, né? Quer dizer, tem centenas de livros, dezenas de livros publicados sobre essa história, tem documentários, tem filmes e tal, vale a pena mesmo ler e ver. Uma coisa, né? O que me pega dessa história? Eu sempre fico pensando, o que salvou a equipe, o que salvou esse time? Porque um dos relatos num sobrevivente é o seguinte, olha,
Não me espanta que todos tenham sido resgatados com vida. Me espanta que ninguém tenha ficado louco no processo, né? Quer dizer, ninguém enlouqueceu, né? Os sujeitos saíram de lá saudáveis, entendeu? Então, o que eles conseguiram fazer? Que tipo de magia foi essa, né? Que fez com que esses sujeitos não só sobrevivessem, mas como sobrevivessem felizes. E tem fotos deles, por exemplo, jogando bola no meio da neve. Sei lá, arranjaram uma bola lá, tem uma trave e ficavam jogando bola. 28, eu imagino que tem até time de fora, né? Os caras conseguiam até fazer revezar ali e tal, porque 28 caras jogando bola, por exemplo, né? Então, eu destaco algumas qualidades desse time que eu queria que a gente refletisse, perfeito? E se quiser anotar depois, anotar mentalmente, são qualidades que um time em situação extrema, sem esperança, vamos botar assim, imagina só, eu tô lá na Antártida, no extremo sul do mundo, sem alimento, 28 sujeitos que sozinhos, dependendo de um barco com mais 5, remando contra a corrente para o norte, para tentar chegar na Argentina, sei lá. Vamos lá, anos depois, sem mensagem, sem nenhum tipo de conexão, sem uma ideia de se a gente vai ser resgatado ou não, esses caras são resgatados com vida, mas mais do que vida, com saúde mental, né? Então a gente destaca alguns pontos que vale a pena refletir. O que salvou a equipe? Então, liderança e clareza de propósito. O Shackleton, né, isso tem relatado, ele nunca deixou a tripulação entrar em pânico. Então isso aqui é uma virtude dos líderes, que eu gostaria que a gente tivesse isso muito claro. Se tem uma coisa que eu não sou amigo, é do pânico. Eu não gosto de pânico, né? Talvez eu seja psiquiatra e uma parte da minha atividade foi tratar pânico, né? Então, quando eu vejo uma pessoa em pânico, eu penso, cara, calma, dá para resolver isso, né? Seja com remédio, seja com clareza de propósito. Calma, né? Aqui entra a tecnologia do salaminho. Então, a gente não come um salaminho inteiro de uma vez. A gente tem que fatiar o salaminho e fatia em fatia a gente acaba conseguindo comer o salaminho inteiro, por exemplo, né? Então, a ideia do pânico, ela tem que ser uma ideia muito estrangeira pra gente. Então não há nenhum motivo para entrar em pânico. Atenção, em nenhuma situação é motivo para entrar em pânico. Eu conheço a história de um sujeito mexicano que foi sequestrado, tá? E ele era um sujeito que era um alto executivo de óleo e gás do México, ele foi sequestrado e em determinado momento ele entendeu que a família não ia pagar o resgate, né? Ele ia ficar lá, pronto, no cativeiro, né? E no Natal, o que acontece?